Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, 13 de setembro de 2021, o day after para o governo argentino. Ontem, os argentinos foram às urnas e hoje há choro e ranger de dentes lá para os lados do governo. Os argentinos deram um rotundo não ao comunismo, ao kirchnerismo, ao Estado acima de tudo. Os argentinos parece cansaram rapidamente desta retomada do Foro de São Paulo, do kirchnerismo, do comunismo na Argentina. As eleições, é bem verdade, não mudam nada. O resultado dessas eleições não mudam nada, por enquanto. Trata-se de eleições primárias para as nacionais que acontecerão no dia 14 de novembro. Bem, mas o que são essas primárias? Essas primárias são como um plebiscito no qual o povo se manifesta se gostou ou não do governo até agora, que já tem 2 anos. Mas mais do que um plebiscito, ela é um funil que permite que os candidatos do dia 14 de novembro sejam apenas os mais votados em todos os partidos nessas primárias. E aí é que mora o perigo para a esquerda. Ela perdeu feio, muito feio. E se as primárias costumam ser a antessala do que acontece nas nacionais, bem, o kirchnerismo pode se despedir do poder e ir se despedindo, porque estarão em jogo em 14 de novembro 127 cadeiras para deputados e 127 cadeiras para deputados e 24 cadeiras para o Senado. O Infobae estampa hoje a seguinte manchete: à frente de todos, o partido do governo plebiscitou a sua gestão nas primárias abertas simultâneas e obrigatórias de 2021 e obteve um forte retrocesso nas urnas, mesmo nas províncias que historicamente lhe são favoráveis. Mais de 34 milhões de pessoas foram autorizadas a votar ontem, no domingo, nas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias na Argentina e definir a lista de candidatos que concorrerão ao governo para renovar metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Com quase todas as mesas examinadas, o governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner sofreu uma derrota severa. Seus candidatos perderam em 17 províncias: província de Buenos Aires, a capital federal Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Rios, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Santa Fé, São Luís e Tierra del Fuego. Já o La Nación pergunta o que aconteceu para tão forte derrota. Bem, entre outras coisas, a má gestão de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Diz o La Nación que o governo tenta amenizar as coisas, dizendo que, bem, nem sempre o que acontece nas primárias acaba se refletindo nas nacionais. Só que não, reflete sim. E o La Nación diz que pode ser que não reflita tanto para o bem quanto para o mal. O tombo poderá ser ainda maior em 14 de novembro. Entre as razões que levaram o governo a esta derrota, diz o La Nación, está a memória, está na memória social, na memória da sociedade. O governo, diz o La Nación, é responsável pelo que aconteceu após 2 anos de mandato. Alberto Fernandes optou por ter um não programa econômico, conforme definido pelo economista Henrique Zeuas. Acelerou a máquina de impressão de dinheiro sem lastro, levou a inflação a limites insuportáveis para todos os setores sociais, mas
principalmente para os mais necessitados. E deixou também o Fundo Monetário Internacional, com o qual deveria fazer acordos essenciais, por razões ideológicas e eleitorais, e se ancorou no preço do dólar como a única ferramenta para evitar o desencadeamento de uma inflação ainda mais alta, o que foi, claro, um tiro no pé, tendo em vista que o dólar hoje está sendo impresso pelo próprio Biden lá na Casa Branca, numa maquininha alucinada. Biden está imprimindo dólar como se não houvesse amanhã. E é claro que basear-se neste novo dólar é muito perigoso. Claro, eu fiz uma brincadeira. Não é Biden quem está imprimindo os dólares, mas a política do governo Biden é essa. Vamos derramar dinheiro na praça como se não houvesse amanhã. O que gerará e está gerando, evidentemente, uma inflação mundial. Segue o La Nación dizendo: a economia do empregador e do trabalhador, para não falar dos desempregados e autônomos, virou um lugar comum. Eles não sabem onde estão ou para onde irão. Assim, nesse caso, o resultado disso, melhor dizendo, é que hoje não há futuro para ninguém na Argentina, nem para empregador, nem para empregado. Mas tem mais. Um fator que contribuiu muito para essa derrota foi, segundo o La Nación, a má gestão da pandemia. Porém, o que mais prejudicou, além da má gestão da pandemia, foram fatos ou imagens que o próprio governo promoveu sem razão. E aí o La Nación lembra, como eu já havia feito um vídeo aqui para mostrar o problema, a festa de aniversário da primeira-dama, Fabiola Yáñez, na residência de Olivo. A festa foi convocada em julho de 2020, quando o país parou, fechou fortemente, teve um dos seus piores ou mais fortes lockdowns, quando poucos conseguiam trabalhar, apenas os essenciais, e todas as escolas e faculdades estavam fechadas. E lá na residência de Olivos, a família imperial, os Fernandes, estavam numa festa muito à la vontade, todos sem máscara, se divertindo às socapas. Enquanto o povo amargava um terrível fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Pois é, está aí o resultado. É isso que a esquerda normalmente colhe depois de lançar as suas sementes. O mais interessante é que aqui no Brasil, a esquerda toda estava dando como certo o modelo de Alberto Fernandes para controlar a pandemia, a economia e tudo mais. Deu no que deu, não é mesmo? Pois é, a esquerda sempre na contramão dos fatos. Será que agora, gente como Renan, Aziz, Randolph, que elogiaram a política de Alberto Fernandes, se retratarão lá na CPI? Não, acho que não, né? Não dá para esperar esse tipo de comportamento de vossas excelências. Pois é, vamos esperar agora o que acontecerá em 14 de novembro para os argentinos. Certamente, o não dito ontem nas urnas ao comunismo se repetirá em escala ainda maior. Bem, por aqui a situação é vexatória quando abrimos a grande mídia. Eu estou aqui no Valor Econômico da Rede Globo, que disse o seguinte: manifestações contra Bolsonaro em todo o Brasil ontem. Interessante, né? É aquelas coisas que ninguém viu, né? Ninguém vê, e acabam saindo como verdade na grande mídia. Isso é mais do que fake news, isso é criminoso. E aí perguntamos, até quando o governo deixará isso sem a devida resposta? É preciso processar esses maus repórteres e jornalistas que dão essas notícias. Ninguém viu essa manifestação em todo o país. Ou melhor, vimos sim.
vimos um vexatório agrupamento de meia dúzia de pessoas para lançar Ciro Gomes como candidato. Mas era preciso uma grande lupa para enxergar os manifestantes contra Bolsonaro. Só que tiveram destaque na grande mídia. O destaque que não foi dado aos milhões e milhões e milhões de brasileiros que saíram às ruas no 7 de setembro. Repito, isso não é fake news, isso é crime. Crime contra o bom senso, contra a verdade e contra os seus ouvidos, principalmente. Outra notícia interessante que não pode passar batido é uma reunião que aconteceu ontem em Israel com as principais lideranças dos serviços secretos e de inteligência de Israel, como Mossad, Shin Bet e o Serviço de Inteligência das Forças de Defesa de Israel. Os seus líderes reuniram-se para discutir o que poderá acontecer no Oriente Médio com a retirada dos Estados Unidos. Eu não estou falando no Afeganistão, estou falando a retirada dos Estados Unidos do Oriente Médio. Já imaginaram o que pode acontecer? Pois é o que os israelenses estão tentando adivinhar. O que acontecerá? Porque tudo indica que a política de deixar o mundo para lá, de Biden, deixar o mundo para lá não, deixar o mundo para a China, de Biden, se repetirá tal como aconteceu no Afeganistão, se repetirá no Oriente Médio. E aí um dos líderes do Serviço Secreto de Israel disse o seguinte: não, fiquem tranquilos, porque os Estados Unidos, mesmo que queiram se retirar do Oriente Médio, não conseguirão. A realidade aqui supera o desejo de governos americanos. Eles continuarão aqui, até porque se eles quiserem continuar sendo a nação número 1 do mundo, terão sim que permanecer no Oriente Médio. Pois é, e aí a gente pensa, né? Ora, será que nem o Serviço de Inteligência de Israel acordou para a realidade? Misifio. Quem disse que os Estados Unidos querem continuar sendo o número 1 da história? Não, eles estão passando a bola para a China. Vocês não perceberam ainda? Pois é, dessa reunião também chegou-se à conclusão que a tecnologia, a evolução tecnológica no setor bélico só tem favorecido o terrorismo. Hoje é muito mais difícil combater o terrorismo, mas muito mais mesmo, como em 2001, por exemplo, ou toda a primeira década depois do atentado às Torres Gêmeas. E se os Estados Unidos deixarem o Oriente Médio para lá, bem, aí é fechar o caixão, porque os terroristas estão muito mais assanhados agora, muito mais violentos, muito mais fortes e muito mais tecnológicos, mesmo com toda a presença americana no Oriente Médio e parte da Ásia. Se eles se retirarem, aí deu, né? E o que Israel fará? Terá que resolver os seus problemas sozinha. A questão é a seguinte: tudo indicava que a estranha derrota de Donald Trump, levaria Israel a este momento de solidão total. Eu, aqui, no interiorzinho do Brasil, já havia percebido isso 2 anos antes. E lá em Israel, ninguém percebeu. Só agora estão coçando a cabeça de preocupação. Estranho mundo esse, não? Pois é. Muito bem, então hoje é sexta-feira 13. Não, é segunda. Sexta-feira 13, só para os argentinos do governo. Não chore por mim, Argentina. Até depois.